Bom, voltando aí para essa segunda parte aí da gravação da história, né, do fenômeno das placas de trânsito. Bom, essa outra pergunta, né, a comunidade, cara, os meus vídeos é assistido na realidade em todo o estado do Brasil, né? É assistido em várias comunidades. Mas em relação a essa pergunta, a comunidade que se refere a Vila Vintém, cara, eu sou cria de Realengo, né? Eu sou cria de Realengo e trabalhei dentro da comunidade, na minha juventude ali, consertando bicicletas, né? E ali eu trabalhei um período, né, consertando bicicletas e morava fora da comunidade. Então a comunidade, cara, eu tenho colegas lá dentro, né? E posso dizer também que tenho amigos lá dentro da comunidade, também igual eu tenho aqui fora também amigos e colegas também aqui fora. Mas a comunidade cara, a Vila Vintém é um lugar que bom de se curtir, né? Na realidade, você chegar lá e conhecer, lá tem muitas coisas para que possam estar ali conhecendo dentro da comunidade. Mas assim, uma das coisas que me entristeceu, na realidade, foi o que causaram, né? Com a minha vida, tanto familiar, tanto profissional, né? Eu sendo pai de família e trabalhador, e pelo que a comunidade causou, junto com o batalhão do 14º. Inclusive, né, vai ter aí um vídeo, né, relatando na realidade sobre esses assuntos, que vai estar aí esse vídeo sendo publicado nas redes sociais e falando sobre esses assuntos, para todos aí saber na realidade de algumas realidades que muitos não sabem, né? E então aí vai ter um vídeo publicado falando só sobre isso. Mas a comunidade Vila Vintém é um lugar bom de se viver, é um lugar bom de se curtir, né? Há questões que se acontece, em questão às vezes a sensação, né? A pessoa às vezes está se sentindo ali que está sendo agredido, né? Como muitas vezes eu já tive essa sensação, mas não foi fisicamente, né? Tanto a minha mãe, tanto parentes. Então mas tirando essas questões, a comunidade é um lugar bom, né, para poder se curtir, para poder se viver. Tem comércios, quem chegar ali vai conhecer vários lugares, né, que possa estar curtindo dentro da comunidade Vila Vintém. Então aí eu também entro em outras comunidades aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu entro em Vila Kennedy, Vila Aliança, já passei em frente o Chapadão, já também Ladeirão, favela do Ladeirão, na Rocinha. Inclusive em outras comunidades que tem, né, no nosso estado do Rio de Janeiro, né? E inclusive eu estou para fazer uma gravação lá na Rocinha, né? Que tem aí quero conhecer lá o cria, né? O cria da Rocinha, né? E se eu não conhecer ele, mas pelo menos uma gravação eu vou estar fazendo lá na Rocinha lá, para poder estar publicando nas redes sociais. Algumas pessoas até falam comigo, pô, Jair, fala da gravação das coisas boas da comunidade, né, da Vila Vintém, por ser cria de Realengo, né? Então fala a gravação lá das coisas boas da comunidade, né? Eu até tive esse pensamento de fazer lá alguns vídeos e publicar nas redes sociais. Mas o que a gente não pode fazer na realidade de uma gravação é a gente estando apoiando, né, e sendo pressionado. Eu acho que com essas questões não vai se haver gravação, né? Porque as minhas gravações, publicações, explicando placas de trânsito, né, que está em todo o estado do Brasil. Então não é só o Brasil que assiste meus vídeos, mas também outros países. Então quando a gente na realidade é pressionado, às vezes é agredido, não fisicamente, e sendo obrigado, né, a agir de um ritmo, então aí para mim, quando se acontece esses fatos, então para mim não tem gravação. Se caso tiver a gravação, na realidade é porque acabou, né, esse tipo de atitude, né, em relação às comunidades. Porque tem um ditado assim que muitas pessoas falam, né, quem não deve não teme, né, e quem tem medo não fala, né. Então tem um ditado assim, quem tem medo não fala. Então essas questões que fica aí, mas eu tô para poder gravar um vídeo e as coisas boas da comunidade assim que essas coisas acabarem, né? E a minha família parar de ser tratada, né, na realidade, como se fosse suspeita de alguma coisa, né?
Então, quando essas coisas acabarem, aí eu faço a gravação, né, das coisas boas da comunidade da Vila Vintém. Mas enquanto tiver essas coisas acontecendo, não vai se haver gravação, né, das coisas boas da comunidade. Porque eu entro dentro da comunidade, né, eu entro dentro da Vila Vintém, eu paro lá, converso com amigos, né, com colegas, e então meu filho mora ali perto, a minha mãe mora ali perto, meus irmãos moram ali perto. Então assim, as coisas, a comunidade, eu entro lá dentro, só que assim, por esses fatos estar acontecendo, então eu vou esperar que algumas coisas mudem. Assim que o vídeo estiver nas redes sociais, então é sinal que essas coisas se acabaram na comunidade. Então, enquanto não houver publicação, porque ainda existe, né, essas atitudes da comunidade. Então, assim, mas a comunidade Vila Vintém, você pode chegar lá e curtir. Lá tem baile, que pode chegar lá e curtir baile, então sem problema nenhum, né? Então a comunidade, a única coisa que na verdade que me entristeceu foi os mais de 10 anos, né? Vivendo um cárcere privado, que é o vídeo que está nas redes sociais dos Quartos dos Covardes, né? Que atua com a comunidade Vila Vintém. É um vídeo aí que viralizou na internet, né? Devido à vida que eu vivi, né? E causado, né? Pela comunidade e pelo batalhão do 14º. Hoje, assim, eu sou pressionado até pelo 14º, né, pelo Sargento Aurélio e também por alguns colegas deles que têm aí até agido, querendo me impedir, né, de exercer a profissão, né, e criando motivos para atrasarem. E o problema é que quando a gente dorme, né, e a gente acorda todo massacrado na realidade, vamos dizer assim, né. Então cara, mas a comunidade pode ir lá curte a comunidade, tá? E lá tem muitas coisas boas para estar se curtindo na comunidade Vila Vintém. E aí, inclusive, eu quero dar um abraço para todos os moradores da comunidade, né, da Vila Vintém. A única pergunta, assim, que eu faria, mas por que fizeram isso, né? Que causaram tanto sofrimento, esses mais de 10 anos que eu vivi sofrendo, sem ter cometido crime nenhum, né? E sem ter feito nada de errado. O que na realidade causaram é que fizeram eu viver uma vida como se fosse um preso, né? Então a pergunta que fica para a comunidade e pelo batalhão do 14º, por que vocês causaram isso com a minha vida familiar e a minha vida profissional? Por que vocês agiram assim, dessa maneira? Então fica essa pergunta, a vocês responsáveis da comunidade, por que vocês agiram dessa maneira com a minha vida familiar e com a minha vida profissional? Então fica essa pergunta, né, em relação ao que eu passei esses mais de 10 anos sofrendo. Então essa pergunta aí assim, em relação à comunidade, eu tenho essas palavras, né, mas é um lugar bom para poder se curtir na comunidade Vila Vintém. Aqui eu vou estar passando para